E hoje eu tô aqui com Billy no vocal, Everaldo batera, Emanuel baixo e o Fernando guitarrista. Com vocês, Vulgo Esperto. E aí galera, beleza? Da onde surgiu essa ideia aí, Vulgo Esperto? E aí deu um tempo, ela foi só de arranque mesmo, morgou, mas aí eu ressuscitei, eu sempre tive as ideias com o Wilton, né? O ex-baterista, e aí a gente continuou, eu e ele só. E fez uma demo, e dessa demo a gente chamou o Nandinho pra tocar com a gente, e depois o Emanuel, e deu o nome à banda de Vulgo Esperto. Ok, vamos dar uma boa noite aí, para que nossos ouvintes internautas possam sentir aí a voz de vocês. Primeira mão, muito obrigado por ter vindo. Sejam todos bem-vindos à sede da Moreno PE, a casa de vocês, fiquem à vontade. Nós que agradecemos o convite, por mais uma vez o Movimento Desurbano estar aqui. Veio a primeira vez com o Ivan, depois veio a banda do nosso amigo Johnny e agora o Vulgo Esperto. A gente com o Movimento Desurbano, como um movimento, a gente agradece pelo canal, pelo espaço que vocês cedem aqui. Isso é muito importante para a gente, pois na cidade onde existe o movimento, não temos um apoio tão assim, especial quanto esse, que é um espaço onde a gente pode dividir, compartilhar coisas, amizades, assim, que possam dar força a não só o movimento, mas individualmente as bandas também. E a Lenda do Palhaço do Coqueiro, pelo qual eu também faço parte, veio aqui também, lembrando. Okay. E é isso aí. Lembrando aí que esse contato, essa produção aqui tem a colaboração do Paulo Doca, que é o produtor aqui da Moreno PE, e que está fazendo sempre aí esse contato com o movimento desurbano, é a ponte que tem trazido aí essa galera para Moreno PE. Agradecemos muito, muito, muito. Eu também agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, o reconhecimento, certo? Porque é muito difícil a gente ter acesso a uma mídia, vamos dizer, maior do que apenas a internet. Esse reconhecimento que vocês estão tendo ao nosso trabalho, o respeito, a consideração, tudo isso vai assim nos motivar a continuar a fazer o nosso trabalho, não só como a banda Vulgo Esperto, mas o movimento desurbano, que a nossa pretensão é fazer crescer o movimento e levar mais além do que está acontecendo. Bacana. Boa noite, né? Eu também agradeço muito também estar por aqui, o apoio da Moreno PE. Esse ano tá acontecendo muita coisa, velho, tipo a volta do movimento desurbano e tal, com essa segunda geração, né, aqui, a Vulgo Esperto, Offensive. Tipo, quando eu entrei na banda, velho, 2014, não foi? Eu nem pensava que, tá ligado, tocando na rádio, não pensava que ia ser, tipo, tão cedo, tá ligado, 3 meses. E eu queria até falar de uma coisa que foi muito engraçada, a minha entrada na banda. Foi meio assim, eu conheci Billy em 2012. Isso aí. Aí eu já tocava guitarra, mas eu não tinha banda, eu só ficava tocando cover e tal. E Billy tinha esses movimentos com o Wilton, né? Não sei, na época eu não sei se o Thiago tava. Mas em meados de 2014, ele me mostrou a música deles, que era só de arranque, né? Na época. Aí eu escutava a música assim, aí eu, som massa, velho. Aí quando foi na outra semana que Billy chegou lá na minha casa, aí ele chegou lá e eu tava tocando as músicas que ele tinha me mostrado, porque eu tinha meio que uma facilidade pra tirar a música de ouvido. Aí ele, Nandinho, tá tocando a música já, não sei o que, vai. Aí ele olhando assim, né, que eu tava curtindo o som, né. Aí ele, e aí, velho, tá a fim de entrar na banda não? Porque... Era só 2 caras. Velho, era só 2 caras. Aí teve aquela ideia, né, de botar mais um guitarrista, até porque ele era vocalista, guitarrista solo, tinha muita coisa pra fazer, né. Aí depois, mano, entrou, né? Depois de um tempo aí. Não tocava nem baixo, mas a gente foi, mano, não tocava nem baixo, aí nem sabia tocar. Fez os corre, comprou um baixo, outra semana tava ensaiando lá e tamo aí até hoje, velho. É isso aí, né? Resistir sempre, tá sempre na luta aí. Eu vou agradecer aqui a participação de um amigo ouvinte internauta. Ele manda aí um abraço para o Emanuel e diz que é o Davi da matemática. Pede para você mandar um abraço aí
Então, desde já, manda um abraço aí para Davi. Davi é meu colega, né? Colega não vou chamar de colega porque a gente já estuda desde 2015, né? Que eu faço faculdade de matemática. Então, eu estudo com o Davi desde o primeiro período. Estamos no 5º agora, certo? E também mandar um alô, né? Um abraço para todo mundo lá do curso de matemática da Católica. Bacana. Pro meu professor também, Edivan, que me ajudou muito, certo? Também mandar um abraço aí para o professor Zé Carlos. Enfim, um abraço para todos vocês aí. Hoje eu faltei, né, à faculdade para estar aqui. Mas amanhã, né? Não, mas eles sabem. Aí. Amanhã eu estarei lá na faculdade. Pessoal aí do curso de matemática da Católica, né? A gente vai mandar aí a falta justificada aí. Falta justificar, né? Porque faltar uma aula de matemática, você está faltando 10. Bacana. Mandar também um abraço muito especial para uma amiga aqui que já é nosso ouvinte, está sempre participando aqui do programa Cultura em Destaque, é a Cláudia Virgínia. Ela está aqui também ouviu aí toda a apresentação. Eu estou também aqui tendo a participação da amiga Gabriele e o irmão Abraão. Manda aí para vocês um forte abraço, dizendo meus parabéns pela luta e prestigiando aí a banda nesse programa de hoje do Cultura em Destaque dessa sexta-feira. Ouvindo o som de vocês, eu consigo ouvir mais uma vez das bandas que a gente vem trazendo aqui, uma galera que tem aí uma pegada e um registro próprio, único, assim, vocês estão fazendo um som autoral, isso é bem claro, e nessa vibe do que se chama underground. E aí eu venho fazendo sempre a mesma pergunta para essas bandas e demais cantores que passam aqui pelo Cultura em Destaque. O que é que precisa? O que é que a banda Vulgo Esperto precisa? O que precisa... Acho que primeiramente é força de vontade, né? Porque eu digo particular meu, assim, eu, Emanuel, falo que, tipo, se você quer, você consegue, entendeu? Eu acho que aquele que diz, eu quero fazer, mas não sei por onde, não sei como, enfim... Eu acho que, tipo, não tem essa de como ou onde começar. Se você já tem a vontade, já é um início. E, realmente, eu acho que a gente, da Vulgo Esperto, eu digo que a gente não é só uma banda, né? A gente não trata isso só como... só vamos se encontrar para ensaiar, para tocar e pronto. Não, a gente age como uma... broderagem, né? Família, pô. Tipo... Se a gente vai para um shopping, a gente convida o pessoal da banda para ir para o shopping, vamos no cinema, vamos lanchar, vamos para outros rolês. Tá entendendo? Tem o lado feliz, né? E tem o lado triste. Também. Que é também dividido, porque sempre quando um tá mal, os outros também ficam e a gente tá ali lutando junto para poder superar qualquer dificuldade que vier pela frente, né? Busão lotado. Tem uma coisa que, assim, desde o primeiro contato, né? E que eu acho. Boa noite, ouvintes, né? Mais uma vez aqui. Mas tem uma coisa que tem me chamado a atenção, já desde o primeiro contato e da semana passada, quando o Billy esteve aqui, o Johnny e tal. Essa referência a uma pessoa que passou pela banda e que e foi embora, né, para um outro plano e tal, mas que ele está presente o tempo todo. Então, hoje, quando eu encontrei com vocês lá na praça, em vários momentos fizeram referência a ele. Então, isso é interessante, porque é uma energia muito legal. A banda não é só uma banda, né? As pessoas não se encontram só para tocar ou para ensaiar e tal, né? Tem muita coisa legal, assim, de amizade. Quando a gente sai daqui, vamos comer pizza onde? Tem um clone de pizza não sei aonde, paulista e tal. Vamos fazer não sei o que e tal. Assim, aí me lembra muito, assim, me lembrou muito na época que, assim, eu estava começando a fazer teatro e tal,
Porque a gente tinha um grupo que era muito assim, todo mundo junto, vamos dividir a comida, vai se apresentar, ou depois da apresentação o que é que ele vai fazer, vai ensaiar, cada um leva uma coisa. Isso é legal. Isso é legal porque assim, essa coisa da brodagem, da amizade, né, é muito interessante nesse processo. Eu vou aproveitar aí o gancho, a Cláudia Virgínia, né, está aqui também participando pelo YouTube, e ela manda aqui uma mensagem muito legal aqui para a banda, né? Ela diz assim, onde o Wilton estiver, está orgulhoso de todos vocês. Com certeza, eu acho que, assim, sem o Wilton, né, isso aqui a gente não estaria aqui, porque no começo eu era aquele cara que eu só ouvia era um tipo de banda, e na maioria das vezes eram as bandas que a mídia me cuspia, sabe? Aí quando eu conheci o cara, ele começou a trazer som dos anos 90, banda underground pra sacar, me mostrou outras bandas que assim não estão na mídia, mas são bandas muito, muito fodas e tal. E aí eu pensei, pô, é possível fazer um som, cara, sem precisar de gravadora, sem precisar de produtor, sem precisar, sabe, dessa parada toda midiática e do que a imagem dos filmes e da televisão te vende e tal. E a gente começou a colar num projeto chamado Escola Aberta, que era na escola onde a gente estudava o EP. O Everaldo, ele ensinava percussão nessa escola e ensinava maracatu, luanda. O Boi de Maria Preta funcionava lá, na Escola Aberta. E eu e Ivan ensaiava com a Yoru Bantas lá. E na época não tinha uma estrutura em outro lugar a não ser no projeto Escola Aberta. Eu fico impressionado como alguns projetos sociais que deram certo durante anos, de repente fecha, acaba, e a gente até hoje fica sem entender. Eu também fui participante do Escola Aberta, e a Unesco, que ficou à frente do projeto durante muitos anos e funcionava bem, e aí até então tiveram a ideia de mandar para o governo do estado. Desde então o falecido era governador e só desandou. E a Escola Aberta, como dizia, né, todo final de semana a Escola Aberta recebia toda a comunidade. Naquele momento era uma movimentação de jovens, de ideias, de tudo. E esse pessoal naquele momento então deixou de ser a droga que está na porta de casa, que está nas esquinas da periferia, e os nossos representantes mais uma vez vamos desculpar a palavra, cagando, né, velho? Porque fecharam o programa da noite pro dia e disseram assim, não funciona. Não funciona mais, não dá para investir. E assim, a gente foi contra tudo isso, porque o Boi de Maria Preta, que é um grupo percussivo, é um bloco, é um movimento, junto com o movimento... E é Ivan, né? Que é Ivan, em primeiro lugar é Ivan. Eu e o Wilton, a gente aprendeu basicamente música, se influenciou com os caras lá tocando, a gente não tinha nenhum referencial e tal. O que a gente via ali quando eu morava ali eu morava no Monte Castelo, depois eu fui morar na rua São Paulo, e só tinha a praça, no caso eu tô falando de Vila Torre Galvão, só tinha a praça onde ficava a galera comentando besteira. Tipo, não que o meu papo seja melhor, mas era muita coisa relevante mesmo, sabe? Nada que te agregasse. E ou você jogava futebol, ou ia pra igreja, ou ia pra jogo de futebol, e eram essas duas influências. Aí tinha lá o movimento do Boi, que depois virou a Irubandas, depois virou o movimento urbano, mas o Escola Aberta foi uma base, assim. O Wilton aprendeu bateria. Verdadeiro celeiro de grandes talentos. Cara, não só a gente, tinha artistas plásticos, gente que fazia teatro e dança. Eu sou muito grato de verdade a esse projeto. Eu vou pedir aqui para os dois ouvintes que estão aqui hoje participando do programa, dê aí uma colaboração, dê boa noite aí para a galera. Vamos deixar aí o Tiago falar, que já fez suas contribuições aí para a banda Vulgo Esperto e faz parte também do coletivo Desurbano, né? Fala aí, aproveita aí esse momento, fala sobre a tua opinião do que a gente está falando. Boa noite aí, galera. É um prazer estar aqui, né, na Rádio Moreno PE. Assim, a gente sempre foi assim, o círculo de amizade, né? Na época da escola, tudinho, todo mundo era aquela galera que curtia a música. Eu agradeço hoje porque a maioria dos meus amigos são músicos, entendeu? A gente, troca a mesma ideia, mesma mentalidade. Bora
um ensinar o outro, todo mundo aprender junto. Aí esse movimento, cara, ele tá unindo a galera que faz parte do bairro lá, da cidade paulista, tá reunindo aquela galera que tem aquele dom, entendeu? Aquela galera que, como é que eu posso dizer? Que estuda música, às vezes a pessoa tem dificuldade de aprender tal coisa. A gente vai lá e olha, pô, é assim, pá, um ajudando o outro, entendeu? Então é aquele movimento que junta a galera, que forma bandas, dá pra apresentar vários projetos e é isso aí, cara. Sem agradecer aí o pessoal do movimento que tá reunindo geral, a galera do bairro de Maranguapium, Paulista. A gente vai... Valeu. Eu acho que a gente precisa até de ter mais escolas de arte em Pernambuco, né? Certeza, a gente só tem a isso João aí. Pernambuco e de repente a gente vê que várias cidades, não é, ao redor de Recife, várias cidades que são da região metropolitana têm um movimento de arte, mas aí as pessoas têm que se deslocar até João Pernambuco, aí muitos ficam muito longe e terminam se matriculando, não termina o curso por essa demanda até de verba, né? Então eu não consigo entender como é que essas matemáticas são feitas, como é que esses cálculos são feitos. Precisa abrir mais oportunidade para a arte, né? E aí a gente fica nessa que Brasil é o país do futebol e Deixa eu passar tem que passar o microfone lá. Eu tenho um senso muito crítico, assim. Eu venho de uma escola do rap e venho do boi de Maria Preta. Então, assim, com o Boi de Maria Preta, o Movimento Desurbano, Ivan Tavares, assim, é uma galera que faz tudo com sangue. A gente lá não fica esperando a ajudinha de prefeitura, da Unesco, Então, assim, falando sobre isso, eu acho que a intenção do governo é exatamente essa. Desarticular. E deixar descelebrado, deixar marionetado, fulaninho não sabe, fulaninho não cria. A gente manipula aquilo ali e tá tudo certo. Então, assim, o Boi de Maria Preta, junto com o Movimento Desurbano, é contra tudo isso. Então, assim, a gente devagar, a gente já vai o quê? Quarta edição, vai pra quarta, né? A quarta edição do movimento, assim, em 5 meses. Então, a gente vai de contra isso. Assim, estamos juntando números aos poucos. Eu não quero botar medo em ninguém, mas vão ter que ouvir o Boi de Maria Preta, o Movimento Desurbano em Paulista, em Pernambuco, longe, né? A pulso. Um grande mestre, né, aqui nosso, pernambucano, disse: me organizando eu posso desorganizar. Exatamente. Né? Então, eles vão ter que ouvir a pulso. Então, assim, eu chego... É como se eu prevesse que alguma coisa está por vir. Então, assim, vão para a quarta edição, vão passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, vão voltar aqui várias vezes. Sempre aberta as portas. E o movimento vai crescer muito. E, assim, essa questão de ONG, prefeitura, governo, eu não me preocupo, porque a gente consegue fazer sozinho, só basta querer. A gente já está com ideia de clipe, a gente já veio falando sobre isso no metrô, a gente vai fazer um clipe. Então, assim, a gente tem amigos como Dimas Martins, Gentil Som, Quarta Dimensão, são pessoas que trabalham com som e iluminação, que está dentro do movimento. No movimento também tem teatro, tem dança, tem um espaço do Cúpula Teatral, tem a Casa de Ivan, que a gente faz os eventos lá. Lá na Rua 40 existe um campo onde é aberto para a gente fazer os eventos. Então, assim, a gente vai dar murro, não em ponta de faca, que, né, não adianta, é na cara mesmo, a gente vai fazer acontecer. Massa. Então, é por aí, o caminho é isso, é juntar números, colocar força, protestar, meter o peito para poder alcançar. Tá aí a dica, cansamos de dar murro na ponta de faca, agora a gente vai pro ataque. Mandar aqui um abraço aqui, o Caba tá mandando aqui, ó. O Abraão, ele manda um abraço aí para o Emanuel. Manuel tá fazendo sucesso aí do Vulgo Esperto. Mandando um abraço, tá mandando um abraço para Abraão ele, tá mandando um abraço para Abraão ela. Sucesso aí. Abraão é um cara que tá bom aqui, Billy. É porque ele tomou Coca-Cola. Calma. Coca-Cola. Pessoal, Abraão... é porque Billy, essa onda que tá se tirando aqui, é porque Billy é extremamente elétrico. Então, aí Coca-Cola vai fazer tem cafeína, negócio, né? Ele já adianta e faz na frente. Então, deixa eu dar um alô pro cara, meu irmão. Aproveitar e mandar um beijo pro meu amor, que eu amo muito.
Se não manda. Pode zoar, Se não manda. Sinta-se abraçado aí, Abraão, também por toda a equipe da Moreno PE e todo mundo que está aqui no estúdio hoje, Movimento Desurbano, Offensive, Vulgo Esperto. Ele está sempre perguntando. Na técnica aqui também, meu parceiro assim, sobre a banda, ele Nando fica Black. Ele é muito curioso em saber, por que vocês não fazem um som assim? Eu fico, calma, meu irmão, você tem que esperar um pouco. Você vai ver futuramente, a gente está começando agora. Então, assim, não vamos dar um passo maior que a perna. Futuramente você vai ver. Se você não está se agradando agora, né? Quem sabe futuramente. Porque... A gente teve aqui no SoundCloud, né? Que é uma ferramenta bacana aí, e tem um material aí do Vulgo Esperto. Vamos tocar uma música aí que tá no SoundCloud aí. Com outros olhos. Então, pra galera ouvir aí. Você estava ouvindo aí aqui a banda tocando ao vivo e a cores aqui no estúdio, um acústico bem legal e tal. E agora você vai poder ouvir aí um dos trabalhos que a banda Vulgo Esperto já gravou, que se chama Com Outros Olhos. Com Outros Olhos aí, participação de Thiago nessa música. Nandi não estava ainda na banda, então Thiago fez o solo que tá nela e ficou bem legal. Confiram aí. Estamos de volta com mais um programa Cultura em Destaque, aqui com a galera do Vulgo Esperto, Movimento Desurbano e também aí representações da banda Offensive. Hoje a gente está com uma participação muito bacana aqui de uma galera muito massa que acompanha toda essa galera aí do movimento, enfim, desurbano, que são essas bandas e essa galera aí. Um abraço muito especial pro amigo Ivan, já esteve aqui como foi colocado, e agora quem manda um abraço aqui pro pessoal é o Beto Burger, marcando presença aqui, mandando um abraço aí para todo mundo. Parece que o Manuel tá... Beto é o cara que faz o melhor hambúrguer lá na Rua do Lazer da Católica. Olha aí, Beto. Sempre que você for lá... Beto. Eu faço propaganda gratuita porque o cara é gente fina, Beto, gente boa. Beto. Não tem frescura. O atendimento é ótimo, certo? É bem receptivo. Beto. E eu quero um hambúrguer de graça. Foi mal porque quarta-feira Tô zoando, Beto. Beto, da próxima vez que o pessoal vir, manda um hambúrguer pra gente. Manda aí, ó. Mas eu acho que não tem delivery não. Ainda não. Certo, bacana. Então, amanhã eu tô lá e como meu hambúrguer e tá limpeza. Vamos lá, Beto, você é um dos nossos colaboradores aqui, acreditar aí na Moreno PE. Quem manda também um alô muito bacana aqui é um dos colaboradores da Moreno PE, o Pablo, né? Ele manda dizer que é isso mesmo, nada de esperar por seu ninguém, fundar, etc, etc, é sangue na canela mesmo, e vida longa, Vulgo Esperto. Valeu, Pablo, aí, pela sua participação, Pablo, no programa Cultura em Destaque. Aí o Pablo, um dos grandes colaboradores da Moreno PE. Quer falar, Paulo? Dar um abraço pro Pablo, né, e para a galera, né? E é isso. O Ivan, nós estávamos lá na praça conversando um pouquinho, e o Ivan é um grande exemplo. É um grande exemplo, né? Porque é uma pessoa que ele não espera, ele corre atrás e tal. E é muito interessante. Eu soube que no próximo domingo eles vão estar se reunindo para marcar um evento. E aí eu espero estar aqui divulgando esse evento, porque vale muito a pena conferir, sabe? De como é que as pessoas se organizam, né? E conseguem fazer as coisas acontecer. E isso é interessante, porque evita uma série de comprometimentos. Né? Uma série de comprometimentos. Então, como já se falou aqui, né, isso naturalmente, tudo é uma questão de tempo, vai acontecer, vai chegar um momento que vai acontecer. Existe uma quantidade incrível assim, de bandas que tem aí, né, não só na cidade, no estado, em todo lugar, tem pessoas que querem fazer, que estão fazendo música de qualidade. E aí essas pessoas têm que começar a se organizar, né? Se organizar para poder fazer as coisas funcionar, funcionar sem essas amarras, né? Porque está mais do que claro que existe um movimento de emburrecimento das pessoas. Tocando na mesma teclinha lá, eu digo nós porque o Boi de Maria Preta ele surgiu em 97, né?
e vem há 20 anos fazendo um trabalho lá sem exatamente essa ajuda direta. O Boi de Maria Preta lá em Maranguapião. Lá em Maranguapião, exatamente. Aí, dentro do Boi de Maria Preta, eu entrei em 2001. Eu sou professor de percussão. E assim, a gente já vai numa 4ª geração de crianças e adolescentes que fazem parte do Boi de Maria Preta. E assim, acima de tudo, a preocupação lá é com estudo, com trabalho, com família. E assim, a gente não perde para as drogas, para bebida, a gente não perde. O Escola Aberta, como foi dito, acabou e a gente migrou para casa de Ivan. Então tudo funciona lá agora, aos sábados e aos domingos. A gente dá aula de bateria lá, aula de percussão rola lá. Então assim, quem quiser pode chegar lá aos sábados de tarde e ao domingo de tarde. E o movimento Desurbano ele está aberto para isso e de graça para quem quiser chegar. Muito bom, muito bom. O que é que a gente vai ouvir mais aqui de vocês aqui no estúdio? O que é que tem pra gente agora? Beleza, a gente vai fazer um improviso aqui, mas porque a gente, nesse intervalo agora, teve os comerciais e tal, a gente tava se lembrando de como começou a Vulgo Esperto e tal. E é engraçado porque a primeira vez que eu me liguei pro lado da música foi com o Licinho, que ele começou uma banda chamada Só de Arranque, que era a antiga Vulgo Esperto. Por quê? Porque eu ia lá piruar no ensaio dos caras, eu ficava lá piruando. Na verdade eu ficava piruando, eu ficava dando pitaco, eu ligava a minha guitarra, os caras tocando. Eu era chato, pô, eu ligava no amp e ficava solando, às vezes fora do tom, às vezes dentro do tom, até que um cara também chato, pra tirar onda, disse, coloca esse bicho aí na banda, Aí eu fui e entrei na banda. Uma semana depois, a gente soube que ia rolar uma batalha de banda. Olha, vê que massa. E Fragoso. Aí, beleza, bora. A gente se inscreveu no negócio, não sabia nem do que era, como era. Tinha premiação, a gente sabia que tinha premiação. Era uma premiação em dinheiro. Era uma guitarra em segundo lugar, em primeiro lugar era 1.000 conto, e em terceiro lugar era num teclado, era um negócio assim. Aí a gente se inscreveu e tal, e Everaldo pode botar um pouco mais de aí. Assim, aí quando chegou no dia do evento, o Wilton, que nosso irmão, ele não pôde ir, porque ele fazia parte da igreja e tinha um piquenique e tal pra ele ir. Ele não pôde ir. Isso era o primeiro show da banda. E eu tava lá na frente da escola onde eu dava aula. E tá a Billy, Licinha, os meninos tudo lá. E Josinaldo frustrado porque não ia pro evento. Aí eu peguei as ferragens da bateria, os equipamentos da bateria, e a gente nunca teve grana pra nada. E a gente botou nas costas e foi pro evento. Chegou no evento, era no lixão, um palco imenso no lixão. E pra ficar mais bizarro ainda, era evangélico, era um negócio, uma parada gospel e tal. A gente com a banda de rock, com o pedal duplo, eu subi no palco, a passagem de som já foi pesada já, o pedal duplo, os irmãos olhavam pra gente assim, meio apavorado, o que é isso? Todo mundo de preto. Tá amarrado. Foi esquisito. Aí, Licinho, que era o vocalista, a gente mudou a letra na hora, que a música era Persisto, ele botou Jesus Cristo. A gente mudou tudo. Se converteram na hora, viraram irmão. Foi por aí. E outra que ele pulava e gritava Jesus Cristo e tal. E a galera achando que a gente citou até o nome de uma igreja lá, que a gente não fazia parte, mas a gente conhecia. A Pitu Costal. Era por aí. Aí, pedal duplo, a banda pesada, dos guitarras baixo, muito pulo, gente pulando e tal, curtição. Por incrível que pareça, quando a gente desceu, veio uma galera da igreja que viajou legal. Que o som, irmão, saiu, trabalha na vida de você. Tá tomado. A gente só não foi arrebatado porque tinha muito peso pra carregar, mas... Aí, é isso aí. Pronto, esse foi o primeiro show da banda, no lixão, evangélico. A gente não ganhou. Deixa eu aproveitar esse momento aqui de descontração. A nossa coleguinha aqui, uma das ouvintes número 1 aqui já da rádio, né, a Virgínia, ela tá passando um carão aqui em alguém, dizendo que amanhã é aniversário de quem, brother? Amanhã é aniversário, tá fazendo uma lembrança aí, velho. Assim, né? Acho que eu ia chegar nesse ponto.
Eu vou chegar nesse ponto amanhã. Tá no isento, é? Amanhã é aniversário de Gabi, meu amor. O amor agora teve nome. Né? Então, amanhã é o aniversário da Gabi, certo? Tem até um evento pra ir, mas eu não vou, que eu vou passar o aniversário dela com ela. Claro. Então, assim... Eu ia esperar... sou não. Fundo musical romântico, menino. Fundo musical romântico pra ele mandar uma mensagem bem amorosa aí pra menina. Cadê? Assim, tipo, daqui a pouco eu vou fazer uma coisa. Aproveita, não, brother. Peraí. O amor está no ar. É isso aí que eu tô entendendo mesmo, uma mensagem aí amorosa especial aí para aniversariante que está fazendo amanhã, que é a namorada aí, olha aí. O nome dela, como é o nome dela? Gabriela, se você estiver ouvindo, manda um áudio aí pra gente, que a gente bota no ar aqui, viu? Agora vocês me deixaram nervoso. Danou-se quanto o microfone. Mas só porque vai estar ele. Peraí, calma. Então, essa música, assim, é uma música onde eu encontrei as palavras para expressar o sentimento, né, tal. Faz mais de um ano que a gente tá vivendo isso e... Pô, pra mim, tá sendo, assim, fofinho é foda, velho. Agradecer pelos bons momentos que a gente vive e tal. E vamos lá, né? Eu acho que... Posso dizer que eu sou feliz de verdade com você. E vamos lá, né? Vamos lá tocar. Gabi, eu te amo. Agora sai do meu lugar. Moreno PE também arrasando corações dos namorados. É o modelo da banda. Pronto, então vamos lá, voltando, a gente estava falando aí do início da banda Vulgo Esperto. E a gente ia tocar o que então? A gente falou daquela história toda e tal, sobre o Licinho, que idealizou a banda e que hoje não tá mais porque teve uma época que ele entrou pra Marinha, começou a namorar, enfim, largou os amigos. Mas, assim, que nem Mané vai fazer no futuro, mas enfim. Aí ele teve essa história, né, que ele pegou a música Persisto, trocou por Jesus Cristo pra tocar no evento. E lembrando dessa trajetória toda, a gente vai tocar essa música. Essa é uma palhinha da música Persisto, porque a gente ainda tá acabando ela e vai estar no nosso CD que vai sair esse ano, que vai ser... O nome do CD vai ser Salada, em homenagem ao Wilton, que compôs a bateria de todas as músicas e... Enfim, ele deixou as músicas gravadas antes de ir embora, essa é a realidade, e isso é meio que um ultimato pra gente. Olha, velho, eu vou embora, mas tá aí as 14 músicas gravadas, agora vão lá, coloquem a base, coloquem o solo, o baixo e cantem. Então a gente tem que acabar esse CD, não pode morrer antes de acabar esse CD, então o que a gente promete é que esse CD vai sair, porque a parte dele ele fez, e a gente agora vai trabalhar, né, para que ele saia ainda antes do meio do ano. E essa música Persiste vai estar completa nesse CD, assim como acho que vocês já ouviram. Inclusive as que tocaram aqui na rádio são só uma demonstração, são uma demo do nosso trabalho. A gente fez... o CD vai ter 14 faixas e vocês podem acompanhar lá a banda Vulgo Esperto no Facebook. A gente sempre está mandando um material novo. Para quem chegou agora, está ouvindo um programa Cultura em Destaque aí, sentou de frente ao computador e tal, era bom que vocês reforçassem, falassem dessa pessoa tão especial para a banda. Fala mais uma vez quem é esse brother, porque é importante estar sempre falando no nome dele. Assim, em setembro do ano passado, aconteceu uma tragédia, né, que nos abalou bastante, né, que foi a morte do Wilton. Ele viajou, né, com a família da namorada, foi para Gaibu, né. Chegando lá,
aconteceu uma catástrofe, né? A violência que prevalece no nosso estado, né? Ele foi abordado e assassinado por, acho que, não sei se possivelmente essa hipótese de ele ter reagido a um assalto seja verdadeira, porque quem conhecia o Wilton saberia que ele ia saber lidar com a situação, certo? Porque ele era um cara muito pacato, certo? Pacífico. Ele não arrumava assim muita confusão. E ele foi especial pra gente, sim, porque era um cara que estava sempre sorrindo, sempre alegre. Se tivesse algum momento de tristeza, ele chegava e dizia: levanta essa cabeça, olhe pra frente, que assim, ele sempre dava força pra gente, tá entendendo? Ele sempre estava apoiando toda vez que ele assim, a gente recorresse a ele para alguma ajuda. Ele não se negava. E enfim, eu acho que ter força para falar dele agora, porque o maior desejo da gente no momento era que ele estivesse aqui também. Tá entendendo? Eu mesmo, todos os dias, quando eu acordo e que eu abro o grupo lá da banda pra gente poder fazer os planejamentos, eu fico pensando, eu não comento isso com os meninos, mas eu fico pensando, porra, qual seria a opinião de Wilton agora? Pode crer, velho. Também. Tá entendendo? E eu acho que, assim, ele foi uma peça muito importante pra gente, velho. Muito, muito, muito importante. O pontapé inicial, porque foi ele que começou tudo, né? Ele que, tipo... Ele de cima e os nada, os caras começaram. Aí ele... Basicamente o Wilton era aquele cara que tinha uma visão de cada instrumento. Então ele fazia a bateria, fazia a guitarra, fazia o baixo. Tocava baixo muito bem, assim... Sem querer desmerecer aqui, mas tocava baixo do que a gente tudo junto, tá ligado? E tocava guitarra bem. Eu não sabia tocar nada. Ele que começou a me ensinar a tocar guitarra e tal. E depois eu comecei a caminhar sozinho, mas ele chegava com a música toda pronta, pô. A gente só executava. E... Porra, velho. Foi uma influência muito boa. É uma influência muito boa porque eu depois de tudo que aconteceu, eu consegui pegar o HD dele, ainda tinha música lá, tipo, letra e estrofe e partitura, que a gente vai botar isso pra frente, tá ligado? A gente tá lá salvo no HD dele, eu separei, ó, tem um bocado de coisa, velho, e a gente vai executar isso aí porque o que você faz, sabe? As coisas que você faz é o que te deixa vivo quando tu vai embora, sabe? Assim, é um eco na eternidade o que tu faz, sabe? Tu joga uma pedra em um lugar, ela vai reverberar, tudo vibra, sabe? E isso vai continuar vibrando, essa energia boa que ele transmitia, que ele transmite. Isso vai ser difundido, se depender de mim, eu vou sempre difundir essas ideias. Boas coisas do que vocês encontram no SoundCloud da gente. Quem definiu foi o Wilton. A distorção pra guitarra, o tempo. Eu sou aquele cara que gosta de executar e dar ideia, mas quem peneirava as coisas era o cara, sabe? Ele tinha essa visão macro da coisa. E a gente só tem a dizer que espero que ele esteja em paz agora e que foi uma boa influência e tudo mais. Falando sobre o Wilton, um irmão pra gente, assim, eu acompanhei de perto, assim, porque eu, como um baterista, a gente, do movimento desurbano, a gente só tem uma bateria, e essa bateria é minha. E o Wilton estudava na igreja, estudava com a gente no projeto lá, Escola Aberta.
E algumas coisas assim, essa coisa que aconteceu com ele foi uma coisa muito triste, uma coisa, mas como o Billy falou, deixou um legado muito importante como irmão, como família. E até no dia do enterro, assim, foi aonde a gente teve a ideia de fazer uma homenagem para ele na casa dele. Assim, no primeiro álbum do Vulgo Esperto, tem quantas músicas? Tem 5 músicas. Tem 5 músicas. Aí a gente preparou um evento para fazer uma homenagem para ele na casa dele, e uma semana depois, foi um mês depois da morte dele. A gente montou o equipamento de som, montou tudo na frente da casa dele. A banda Vulgo Esperto começou comigo na bateria. E a gente... A gente só fez as 5 músicas do CD. E caiu uma chuva que... ninguém entende, velho. Acredite que... do nada. Acredite que... o que eu vou dizer é que tava 3 dedos, 4 dedos de água em menos de 30 segundos, velho. E a gente tinha uma coberta que ela caiu de água, os PA molhou, os caixas de retorno molhou. Então, assim, quando a última música do CD acabou, essa chuva caiu do nada. Ninguém avisou, ninguém sabia. Foi estabilizador dentro d'água, celular dentro d'água, tudo, assim. Eu sou um cara, eu não tenho religião, mas eu sou um cara que acredito muito que aquele evento era só para fazer aquelas 6 músicas mesmo. Porque depois da gente tinha mais umas 3 bandas, o som de primeira e tudo mais, e não conseguimos fazer. Só fez as 6 músicas e acabou por aí. Então, eu acredito que isso seja obra também do acontecido, entendeu? Era só para fazer aquelas 6 músicas mesmo. Eu disse isso lá no momento, tô repetindo aqui. Ou seja, a gente pode ter a certeza aí que o Wilton está vivo. Está né? presente, velho. Está presente. E aonde ele quer que esteja, essa figura metafísica que passou por aqui, e ouvindo o relato de vocês com bastante luz, deixou sim a mensagem, e essa mensagem vai circular por toda aí a trajetória de vocês. Pois é, né? Que falar de Wilton, velho. Eu lembro da primeira vez que eu tive um contato com ele mesmo. Foi no primeiro ensaio, que eu tive com ele. Billy me chamou pra banda e tal, na época, né? Aí eu nem conhecia tal. Cheguei lá e eu era meio ruim pra fazer amizades assim, né? Antes. Não, mas eu digo, tipo, da gente, um entrosamento mesmo, de ensaiar e tudo. Aí eu chegando lá, eu nem conhecia o estilo dele. A gente chegou, só conhecia a Billy, nós 3 lá na sala. Aí daqui a pouco eu comecei a tocar a música do Rage Against the Machine. E ele reconheceu a música assim, começou a me acompanhar tocando. Aí eu, caramba, esse cara também curte, velho. Aí a gente meio que foi lá pra ensaiar e acabou meio que tocando as músicas lá da banda. Aí Billy ficou olhando, ei, pô, a gente veio aqui ensaiar e tal, bora aí fazer o negócio direito. E a gente lá se divertindo no primeiro ensaio, velho. Na primeira vez assim que eu tive o contato mesmo com ele. Aí desde então, todos os ensaios que a gente ensaiava, sempre no meio do ensaio assim, ou outro, a gente tocava. A gente sempre parava o ensaio assim, começava a tocar esses covers assim, porque... velho, o Wilton era o Wilton, velho. A gente curtia muito assim, era muito vou bom, mandar véio. um áudio aqui agora, a gente tá falando dessa figura aí tão especial, e um ouvinte mandou um áudio aí pra vocês, eu queria que vocês escutassem aí com atenção. Por que tá no microfone? Eu queria dizer... Quer falar, Gabi? Oi? Quer falar? Não. Eu queria dizer que onde o Wilton estiver, ele tá orgulhoso deles, porque eles estão fazendo o trabalho deles, eles estão continuando onde o Wilton parou. E ele teria orgulho, se ele chegasse aqui agora, Deus desse a última oportunidade dele descer e ver, ele teria orgulho dos meninos, porque o trabalho que eles estão fazendo é maravilhoso. Eles continuaram, eu acho que nenhuma banda teria coragem assim, eles tiveram força, e força de vontade é tudo. Massa. Quem mandou o áudio foi Indira. Indy, obrigado pela participação, reconhecimento. Beleza, um abraço pra você também. Eu vou aproveitar então que tu tá com o microfone, segura aí que tem uma mensagem agora especial pra você. Pra mim, Eu queria agradecer a ele, que eu também amo muito ele. E que muito obrigado pelas coisas que ele anda fazendo por mim. Que eu sempre fez. E que ele não cante. Quer dizer, que cante. É isso aí. Eu vou mandar um abraço aqui para os amigos e as amigas que estão participando através do nosso canal no YouTube.
A Maiara Cristiane tá mandando aí o parabéns, Cristina, né? Tá mandando aí o parabéns para o Vulgo Esperto. Também mandou aí dizer, muito show, a transmissão tá muito massa, foi o Mouro Miguel. Aí também acompanhando o trabalho aí da Vulgo Esperto aqui através do nosso chat ao vivo aqui no YouTube. Que você um salve aí para ti, Mai. Um salve aí para o Mouro. Então, a gente, antes de tocar essa música aí, a gente estava falando do CD do Vulgo Esperto. E aí tem uma data marcada, vocês quiseram falar alguma coisa aí? Eu vou deixar Everaldo e Emanuel falar, que eles falam bonito que são. A gente não pode dizer ao certo quando vai sair o CD da Vulgo Esperto. Estamos em estúdio ainda, certo? Preparando os últimos arranjos, tal, porque tem a música Salada que a gente está produzindo, certo? Que é uma homenagem direta ao Wilton, certo? O CD vai ter lá, todos os paradoxos vão ser voltados para ele, né? Em homenagem a ele. E o nome do CD também vai ser Salada. O nome do CD, né, vai ser intitulado por essa música, Salada. Que Salada é o vulgo de Wilton, como ele era conhecido, mencionado, Salada. Ele fazia rap, aí ele... ele tinha um grupo de rap, né, também. Um salve para a galera de Fragoso, né, que é meu bairro também, onde eu moro, Fragoso. E, enfim, o CD tá todo baseado nessas músicas que a gente tocou aqui, com exceção da minha, que não está incluída nesse álbum. Ok. A respeito do lançamento do álbum, né? A gente tem previsão de lançar na segunda metade de 2017, né? Praticamente. E graças ao Wilton, esse álbum, pelo menos graças a ele, esse álbum vai poder sair esse ano. Porque se não fosse ele, se não tivesse as gravações já da bateria, ia ter que... Everaldo ia ter que pegar tudo, ia ralar muito. Ia ser mais 1 ano e meio aí, eu acho, né, velho? Só ensaiando. E agradeço muito ele. Parece que é uma coisa, né, velho? Ele deixou tudo pronto lá. E a respeito daquela coisa, daquela independência também, né? Sobre a gravação e tal. Esse ano eu digo que esse ano foi o ano começou sendo o ano da produtividade pra mim. Foi quando começou o movimento desurbano, foi quando eu olhei assim, cara, tem que começar pra ir pra frente, tá ligado? Aí foi que eu comecei a fazer curso de produção musical, com os programas lá, né? Computador, o Johnny também, aí também vou pegar umas dicas com ele aí, né? Que tô com algumas dúvidas, né? E é isso aí, velho. Lá pra mais ou menos setembro, né? Tá saindo um álbum por aí. É isso aí. Seria interessante que fosse dia 24/9/2017. Realmente, essa data aí, gente, possivelmente seja a data de lançamento do álbum. Mas só que o seguinte, não é só ficar focado no álbum não, gente. Temos nossa página no Facebook, facebook.com/vulgoesperto. E os sons tem lá, né? A gente sempre está postando vídeos, fotos, áudios também, compartilhando outras coisas do movimento desurbano. De outros movimentos também. De outros movimentos. Quem tá mandando aqui um recado aí para você, brother, é o Abraão, né? Mas alô, Emanuel, o famoso frango da Tabajara. Aí. É isso aí, explique isso melhor aí, porque vai estar lá. Vai estar lá nos comentários, né? E aí o pessoal precisa saber. Não precisa explicar, Manuel, por favor. Não precisa explicar. Eu fiquei agora. Relaxa, Manuel. É uma brincadeira nossa, tá entendendo? Que ele é muito fã Manuel, mesmo se fosse sério, não precisa explicar. Não, Manuel, eu vou explicar, Manuel, fica tranquilo. Fica absolutamente tranquilo. Eu estou dizendo isso, Manuel. Eu estou dizendo isso de vera. Fica absolutamente tranquilo. Vamos deixar isso. Não tem que explicar nada. Relaxa, não precisa dizer se é, se não é, se foi, se não foi. Isso é tudo. Um abraço para tu também. Vai. Tá gostando, o Wilton Marinho. Diz assim para ele, da mesma forma. Pronto, resolveu. Como? Aqui o Wilton Marinho. Parabéns ao Vulgo Esperto. Aí, homenagem ao Wilton. O Wilton sempre com nós. Ok. Eu não conheço. Só
Não. Peraí, Billy. Como é, tu tem o poder da deslocação, brother? Tem alguém que tá com o meu Facebook, velho. Não, aí é o YouTube aí. Victor Mariano sou eu, cara. Não sei, mandou aí. Hackearam o peixe. Brother, pelo que eu entendi, você tem o poder da deslocação. Você foi lá. Não é teu pai, não? Tem alguém que tem o computador em casa, pô, deixou a conta aberta e. Outro disto, ou deve ser meu pai, ou meu irmão, ou minha Pronto, mãe. pronto, beleza. Mas eu fiquei agora viajando. YouTube é mesmo, quando você entra, YouTube. Pronto, relaxa. Não, tá explicado, mas Relaxa. deve ter sido meu pai aí. Valeu, pai, valeu pela força. Lá Rio do Mariano, ele curta essas paradas e tal, ele sempre me apoiou. Massa aí. Vindo pro lado #revoltado da musicalidade em Paulista, voltando ao assunto movimento desurbano, que é uma tecla que eu vou ficar sempre, que o microfone chegar em mim, eu vou falar sobre o movimento. Então, eu tenho um abraço para dar um brother nosso que ele teve a ideia de fazer o primeiro evento da volta do movimento desurbano, que foi Beatles. É um grande guitarrista que tem a banda, como é o nome da banda? Guerra Urbana, é o nome da banda dele. E eu queria mandar um abraço para ele, a gente tira um som junto. Matheus Felipe é o nome dele, eu chamo ele de Beatles. Aí ele que teve a ideia de fazer o evento para o Wilton, e logo em seguida a gente fez mais 3 eventos. Então o movimento desurbano retomou a partir desse primeiro evento que ele teve a ideia, e eu abracei. Alguns amigos que trabalham com equipamento de som, né, iluminação, abraçou o resto das ideias e a gente foi fazendo, está na 4ª edição agora. Massa. A gente vai fazer o seguinte agora, galera. A gente vai tocar essas 2 músicas que tá lá no SoundCloud de vocês, que é o Relaxa e Sorte de Atitude. Hoje o Cultura em Destaque foi dos namorados, né? Então já vai aí ouvir especial, Holy Grace aí, especial pra namorada do Manuel e pra namorada aí do Johnny, né? Aí, Holy Grace aí. Já fica ligado aí no programa, eu vou ser o passado. É você que mandar mensagem também, Everaldo? Não precisa. Eu sou meio... Bicho é bom mandar. Não Porque precisa. depois de todo mundo mandando beijo, a gente, não precisa não, tá ao vivo, ela tá ouvindo. Um beijo. Então vamos lá. Tá gostando, né? É isso aí, estamos de volta e com o final de mais um programa Cultura em Destaque. Hoje um programa muito especial com a banda Vulgo Esperto. Tivemos aí neste dia de hoje diversas homenagens, né? A brothers, as minas dos brothers que aqui estão. E aí eu desde já quero agradecer mais uma vez ao Movimento Coletivo Desurbano. Agradecer a vocês que estão aqui hoje, a toda a banda Vulgo Esperto, a Offensive, Thiago. Ao brother aí, Thiago, que vem acompanhando aí a galera, e dizer que o trabalho da cultura, trabalhar pela cultura é assim, é uma luta que quem veste a bandeira sabe, e seja qualquer que seja o ramo da cultura, a gente está aí lutando pelo espaço que é nosso por direito, e como já falei aí, o grande mestre, que também não está mais nos nossos planos, está nos planos espirituais, e que também foi um grande guerreiro, né, que é o Chico Sainz. A ideia é essa, organizando para desorganizar. Então fique à vontade aí. O Paulo Doca depois vai dar as suas considerações finais. Quero agradecer também ao Nando, que teve aí os trabalhos técnicos do programa hoje. E com vocês aí, Vulgo Esperto. Eu agradeço em nome da Vulgo Esperto e ao nome do Movimento Desurbano o convite, e dizer que é muito importante para a banda e muito importante para o movimento um registro desse, com o número de pessoas que temos no movimento. É mais um arquivo, é mais uma força, é mais um número que para a gente é muito importante, além de DVD que a gente já tem, além da percussão, além do bloco, além dessa rádio agora que também faz parte do movimento desurbano, e em nome de Ivan Tavares e do Boi Maria Preta, a gente agradece pra caramba a contribuição de vocês, e esperamos, quando o álbum finalizar o álbum, a gente trazer aqui, vir para aqui novamente apresentar o álbum e daí em diante. Muito obrigado aí.
a Paulo Doca, a todo mundo da Rádio Moreno PE. Agradecer todas as pessoas, né, que tiraram essas 2 horas do seu dia para poder nos acompanhar, conhecer nosso trabalho, conhecer também o trabalho da rádio, que é bem importante acompanhar, e também ressaltar que eu estava olhando ali a praça e pensei, né, por que a gente não faz um evento aqui na Praça de Moreno? Tá, eu acho que vou deixar vocês castelando essa ideia aí, pra gente poder vir pra cá, pra Moreno, porque a gente tava conversando com um rapaz ali, aí eu perguntei, aqui tem isso, aqui tem aquilo, o cara fez, acho que aqui não tem nada não. Tá entendendo? Tipo, aqui não, ou a gente vai pra Vitória ou a gente vai pra Jaboatão, aqui em Moreno não tem. Ele falou que não tem esse tipo de movimento, então, se não tem, a gente pode trazer, né? A gente só vai deixar aí no ar o recado que a felicidade existe e Moreno vai ter a segunda felicidade, que é a Feira de Literatura Independente da cidade do Moreno. Então, vamos ocupar, sim, a Praça da Bandeira. Também queria agradecer, né, a Rádio Moreno PE, que ao movimento Desurbano também. Confesso que eu estava até meio nervoso aqui para vir, não, vou vir para uma rádio, não sei o que eu vou falar, mas os caras aqui é muito receptivo, fica um tratamento muito bom, tá? A conversa muito boa. Eu achava que ia ser uma parada mais seminário de colégio, tá ligado? Mas é isso, velho. Agradeço bastante essa oportunidade, essa iniciativa também. A Cultura em Destaque é um programa muito bom pra gente descobrir, né? Porque tem essas bandas, tipo, o movimento e tal, que ninguém conhece, e isso abre caminhos, né, pra outras pessoas conhecerem. Não, é isso mesmo, eu queria agradecer e é isso. Então, caramba, eu adorei vir pra cá a primeira vez, adorei vir pra cá a segunda agora com a Vogue. Pronto, galera, vim agradecer também, né? Gostei daqui demais, né? Primeira vez que estou vindo pra cá. E quero agradecer, assim, o carinho, né, de vocês terem recebido a gente. E dizer que eu tenho um carinho muito grande, né, pela Vogue Esperto, né? Que foi, assim, foi uma banda que eu fiz parte, na época se chamava Só de Arranque ainda. É aquela banda da época do colegial. Mas, assim, é uma banda que eu tenho um carinho muito grande, que as letras da música só falam de coisa otimista, aquela parada que levanta o astral da gente, tá entendendo? E quero dizer sucesso pra vocês, entendeu? Eu tenho um carinho fã da galera mesmo. E quero dizer que o movimento Desurbano também, ele alavancou, assim, o conhecimento que a gente tinha de música pra gente apresentar a cultura que a gente tem dentro da gente para o pessoal, a população. Isso aí é show de bola, cara. Curte a página aí do Movimento Desurbano no Face. E é isso aí, galera. Obrigado. Pois é.